Boa noite, gente, a paz do Senhor. Hoje eu quero trazer uma palavra para os irmãos. Hoje eu quero contar um pouquinho do meu testemunho e quero também falar um pouco sobre o tema Uma Vida com Propósito. Para quem não sabe, eu cresci num lar cristão e aos meus 12 anos de idade, 12 para 13, eu me afastei dos caminhos do Senhor e só retornei para a presença de Deus aos 17 anos. E esse período da minha vida foi muito difícil porque eu sempre busquei me encontrar em várias coisas, sempre busquei uma felicidade, sempre busquei nas coisas algo que só o Senhor poderia me dar. Buscava em relacionamentos, em amizades, em festas, em bebidas, enfim. Por muito tempo da minha vida eu busquei a felicidade no lugar errado e tentei ser alguém que eu não era. E quando eu voltei para a presença do Senhor, aos 17 anos, tudo aquilo que eu procurava, eu encontrei em Jesus. O amor, o cuidado, o perdão, porque muitas vezes a gente vive uma vida sofrida, às vezes a gente se sente rejeitado, às vezes a gente se sente abandonado. E eu me sentia assim, eu não me sentia compreendida, não me sentia amada, procurava agradar as pessoas, procurava ser uma pessoa que eu não era. E só quando eu tive um encontro com o Senhor, eu pude entender o quão amado, quão precioso, quão especial eu era para Deus. E hoje eu quero compartilhar um pouquinho sobre esse tema, uma vida com propósito. Muito tempo da minha vida eu vivi uma vida que não tinha um propósito. Eu não sabia qual era o meu objetivo, não sabia o que Deus queria na minha vida, não sabia o que Deus tinha reservado para mim. Achava que eu era esquecida, que Deus não tinha um plano na minha vida. Muitas vezes eu achei que eu era um engano, que eu era um erro, que Deus não tinha um propósito na minha vida, mas isso tudo é mentira. Se você tem se sentido assim nesses dias, não se sinta. Escuta a voz de Deus que te diz que você é um filho amado, que você é especial, que Ele sonhou com você muito antes de você nascer. Saiba que você é especial para Deus e que Deus tem um propósito na sua vida. E eu quero compartilhar sobre a gente viver uma vida com propósito. Quando eu retornei para a presença do Senhor, eu pude me encontrar em Deus, pude conhecer mais a Deus, pude entender quem Ele era, que Ele não era somente um Deus que está no céu, mas que Ele era o meu Pai, que Ele tinha coisas grandes para a minha vida, que Ele tinha sonhado comigo. E a partir do momento que a gente aceita Jesus e começa a entender o propósito de Deus para a nossa vida, que Ele nos chamou para uma grande obra, para ir e fazer discípulos, para anunciar o Evangelho, a salvação e dentre outras coisas. Quando a gente começa a entender tudo que Deus reservou para nós, tudo que Deus sonhou para nós, a gente começa a viver de uma maneira diferente. E hoje eu quero ler uma passagem no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34. O que eu quero trazer para nós hoje é que nós precisamos viver uma vida com propósito. E para a gente viver o nosso propósito, a gente precisa saber o Deus a quem servimos e precisamos saber quem somos. E Jesus sabia quem Ele era quando Ele veio à Terra. E esse versículo diz o seguinte, João 4,34. Diz assim, foi quando Jesus explicou: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. Jesus, nesse capítulo, eu fico imaginando, Ele sabia o que Ele veio fazer nessa terra. E às vezes a gente não sabe o nosso propósito de vida, às vezes a gente não sabe o que a gente está fazendo aqui nessa terra. Às vezes a gente acha tantas coisas erradas de nós mesmos e a gente não para pensar ou orar ou saber aquilo que Deus reservou para nós. E Jesus sabia qual era a sua missão na Terra e nós precisamos saber a nossa missão. Nós precisamos saber por que Deus nos escolheu, por que Ele nos chamou, para o que Ele nos chamou, o que Ele espera que a gente faça, o que Ele espera que a gente cumpra nessa Terra. Porque um dia nós iremos embora. Estamos aqui somente de passagem porque nós somos do céu, fomos comprados por um alto preço de sangue e um dia nós encontraremos o nosso Jesus. Então o que nós temos feito enquanto nós estamos aqui na Terra? A gente tem anunciado o Evangelho, a gente tem vivido de fato o Evangelho, ou muitas vezes a gente tem se calado e não temos vivido o nosso chamado. O que nós temos feito nesses últimos dias? Nós precisamos saber quem Deus é na nossa vida e precisamos saber quem somos. Precisamos saber que Deus é o nosso Pai, que Ele nos ama, independente do nosso erro, independente da nossa falha. Deus tem um propósito para cumprir através de nós e em nós. Precisamos viver o seu propósito. Você precisa viver o seu propósito, você precisa viver aquilo que Deus reservou para você.
Porque muitas vezes a gente tenta ser ou tenta viver o propósito do outro. Às vezes a gente está vivendo o que o outro tem falado pra gente viver. Às vezes a gente tem sido pessoas que o outro tem imposto em nós para sermos. E às vezes a gente não tem vivido a nossa verdadeira identidade em Cristo. Então, que através desse vídeo você possa entender que você é especial para Deus e que Deus tem um propósito na sua vida. Você é amado, você é querido. Não escute a voz de Satanás, que muitas vezes nos acusa pelos nossos erros, que aponta a nossa falha, que nos rejeita. Não escute essas vozes, escute a voz de Deus que diz que Ele te ama. E sempre olhe para a cruz e se lembre o quanto Jesus te amou. Tudo que Ele viveu enquanto esteve na terra foi tudo por amor. Jesus não precisava sair da sua glória, morrer por nós pecadores, mas Ele nos amou primeiro. Então que a gente possa viver uma vida destinada todos os dias a valorizar o amor de Deus e a viver o propósito dEle, todos os dias da nossa vida. Que a gente viva o propósito do Senhor. Mas Ana Maura, como eu descubro o meu propósito? Olha, é algo muito pessoal. O propósito de Deus para nós é algo pessoal que só você pode buscar em Deus. Então eu te encorajo, entre para o seu quarto, feche a sua porta, medite na palavra de Deus, ore a Deus, peça direção, peça a Ele para te direcionar no que Ele quer que você faça no reino, o que Ele espera de você, qual é o propósito, qual é o seu chamado. Peça a Deus, a Bíblia diz, peçam e receberão. Então, ore, clame a Deus, porque eu tenho certeza que Deus vai te responder, vai te direcionar e você vai viver grandes coisas com Deus. Então, guarde essa palavra. Jesus cumpriu o seu propósito. Jesus foi até o fim. Ele veio a essa terra, cumpriu o seu propósito, o seu chamado que Deus havia destinado para ele, morreu na cruz para salvar a humanidade. Uau, que exemplo que nós temos de Jesus. E você, o que você tem feito nesses dias? Você precisa cumprir o seu propósito e ser exemplo para outras vidas. Que Deus possa te abençoar, eu vou estar orando nesse momento. Que Deus possa falar ao seu coração e que essa palavra você pode guardar e que essa palavra você possa meditar nela todos os dias da sua vida. Pai, nós queremos te agradecer pelo teu amor, pela tua graça. Queremos, Deus, te agradecer por ter cumprido o teu propósito e o teu chamado, por não ter desistido, Deus, por ter ido até o fim, Pai. Nos ajuda, Deus, como teus filhos, Deus, a viver o teu propósito, a buscar em ti, Deus, a direção, Deus, para vivermos aquilo que o Senhor sonhou para nós. Em nome de Jesus, Deus, abençoe as nossas vidas, abençoe, Deus, a vida de cada um, Deus, que está assistindo esse vídeo, que o Senhor possa, Deus, falar ao coração de cada um, Deus, que essa palavra, Deus, venha frutificar nos nossos corações e que a gente, Deus, venha viver, Deus, aquilo que o Senhor sonhou para nós todos os dias da nossa vida, Pai. Muito obrigada pelo teu sacrifício na cruz, Deus. Obrigada por ter nos amado primeiro, por ter nos escolhido, por ter nos comprado. Nós te amamos e glorificamos o teu nome, Senhor. Muito obrigada. Amém. Deus abençoe sua vida.